Olá, eu sou Michele Dias e hoje eu quero falar com vocês sobre algo muito profundo ali. Por que é tão difícil para a mulher ser feliz hoje? O que a gente observa dessa sociedade? Eu quero trazer aqui também uma filósofa que eu adoro muito. Eu convido você a se aprofundar nessa filósofa, Lucilena Galvão. Vai nessa mulher aqui no YouTube mesmo para se aprofundar na forma que ela fala sobre o ser humano, na forma que ela fala sobre a questão do feminino, sobre a questão da mulher, tá? Então, durante muito tempo aqui, a mulher ocupou um lugar, né? Um lugar que foi definido pela sociedade, um lugar que a época colocou essa mulher. E a gente vem nessa construção, né, nesse lugar, saindo deste lugar aonde colocaram a mulher. Então eu quero que você entenda por que é difícil para a mulher ser feliz, por que é sofrido, porque a gente tem que sair de um lugar que a sociedade vem nos colocando ali, né? E esse lugar é justamente um lugar aonde a mulher entendeu que ela tinha que ser o como? Submissa. Que ela tinha que ser a mantedora de uma família. Ela tinha que ser a guardiã do lar. É ela que tinha que se sacrificar por aquele ambiente. Vamos olhar para a história. Por que é importante a gente olhar para a história e compreender? Porque daí você vai entender raízes que você vem trazendo, repetição que você vem de uma forma sutil, ainda no século XXI, se colocando nesse lugar ainda, por através de repetição, tá? E a mulher, ela está saindo ainda desse papel, tá? Mas esse papel está sendo moldado por um sistema chamado patriarcado. Não é pelo sistema do Bolsonaro, não é pelo sistema do Lula, minhas queridas, porque isso ó, é muito antigo. Vamos olhar lá para aquele tempo onde a mulher era mantida como objeto dentro de uma relação, aonde a mulher ela tinha que gerar e ficar dentro do lar, sem poder votar, sem poder trabalhar, sem poder gerir o próprio dinheiro. Antigamente, a mulher ela era dada como dote. Por isso que no inconsciente coletivo, muitos homens ainda carregam como é que eu posso dizer para você compreender? Essa construção ainda, porque tem lares aonde mães ensinam isso para os filhos ainda, sabe? Aonde a mulher que tem que manter a família, tá vendo? Meu filho tem que ser tratado assim, tadinho, tá assim, desse jeito, porque a mãe vem, lógico, numa construção aonde o feminino tinha que cuidar desse masculino, só que esse masculino cresce. E esses homens ainda passam a gerir o ambiente assim. Eles têm que ser cuidados. A gente tem que aprender a construir tanto o feminino quanto o masculino, saindo desses papéis, porque eu vejo assim, ó, que a sociedade vai criando um masculino que ele também não quer mais se encontrar nesse papel, o masculino também, só que ele tem que fazer o quê? A trajetória dele. O feminino está fazendo a trajetória dela, saindo desse papel de submissão. Isso vem através de geração, gente. É por isso que eu fui compreendendo a mente feminina, ela é voltada. Por isso que tem mulheres que falam assim, ai, que eu tenho que cuidar, é minha obrigação. Sim, porque isso vem mãe passando para filha, avós passando para os filhos, bisavós passando, que vem deste legado que a mulher é a mantenedora da paz e do sacrifício. E a gente vai entrando nesse lugar de ser, que tem que manter. E é por isso que mulheres hoje estão ansiosas, depressivas, burnout e tantas outras coisas. Shirley, da onde que você tira isso? Gente, vamos ler o livro Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Píncola, fala muito sobre isso. Lúcia Helena Galvão fala muito sobre isso também, sobre essa identidade que a mulher tem que desconstruir para construir. Ela fala muito sobre essa construção de um novo ser humano, porque a gente vem formando papéis aos longos das gerações. E a gente não sabe que inconscientemente a sociedade está te fazendo cair nesses papéis de novo. A partir do quê?
A partir da mídia, minha amada, que fala para você o que é autoestima e não é. Autoestima, veja o que a Lucelena fala, autoestima externa não é autoestima interna. A sociedade quer que você se pegue a bens materiais, mas bens materiais não constrói estrutura de nova identidade. A verdadeira, que ela fala assim, essa construção interna da mulher, que a sociedade se perdeu, porque ela ganha em cima da mulher ao longo de muitas gerações. Olha a mídia. Antigamente, eles colocavam assim na mídia: para você ser uma mulher bem-sucedida, tenha a família margarina. A mulher faz de tudo para ter essa filha margarina. Aí a sociedade vai lá e muda o slogan. Ah, sua casa bem cheirosa e limpinha, para você ter uma organização e todo mundo ficar bem feliz dentro desse lar. Aí você acha que você tem que... Nossa, vou lá, vou comprar. Gente, a mídia, ela tá te colocando neste lugar e você não se percebe. Hoje em dia, qual que é? Por que mulheres não conseguem fazer terapias e olhar para dentro? Lucilena fala muito sobre isso, porque a sociedade, ela vai te jogando e você pensa que você está indo porque você quer. Não, hoje em dia qual que é? Essa mídia jogando para você comprar, ter, porque você agora tem que ser uma mulher de sucesso. E mulheres, aí, o que está acontecendo na sociedade hoje? Menos estão tendo filho, porque ela quer encontrar esse sucesso. Aí essa mulher, ela chega nesse sucesso. Larissa fala muito, Jornada da Heroína, que eu convido vocês a lerem também, da Maura Murdock, ela também fala sobre isso. A mulher, hoje, ela fala assim, é para ter sucesso? Então você é aquela mulher. E a sociedade ama você. Porque você é essa mulher produtiva e ela sabe. E ela fala assim, para você, você tem que ter carreira. Aí a mulher, ela se dedica só à carreira. E ela vai lá, tem carreira. Só que no interno dela, ela queria estar em casa, cuidando dos filhos. Aí essa mulher, ela vê assim, ó, conquistei esse sucesso. Mas ela olha para trás, a dor que ela causa nela, nos filhos. E ela vê que não compensa. Aí o que acontece com essa mulher? Ela é julgada, mas como assim? Eu sei porque eu passei por isso. A gente vê assim, tá, mas é só isso a vida? Eu tenho que estar sempre buscando ter, mas esse ter, e eu não estou sentindo mais nada. Pois bem, é a ilusão que a sociedade criou na nossa mente. É esse modelo imposto que você está vivendo. E é isso tudo, minha amada, que está dentro do seu campo, que gera os seus comportamentos. Porque a gente é abastecida, porque eles sabem, porque a mídia sabe que dentro de você, amada, existe um campo emocional e inconsciente. E esse campo, ele é regido por emoções. E a mídia te entrega achando que o carro vai dar segurança, a roupa, o sucesso vai trazer aquela sensação de realização. E você vê que chega lá e não sente nada. Pior, sente frustração, um vazio gigante e olha para trás e vê lá a destruição do seu casamento, a destruição dos seus filhos e vê que não valeu a pena. A Lucilene, ela fala assim, ó, que a mulher ela precisa desconstruir esse papel que a sociedade vem colocando ela, porque a sociedade vem ganhando em cima da mulher, em cima do psicológico, emocional da mulher. Tem uma mulher que isso foi fato, e a Lúcia Helena fala muito sobre ela, que se chama, deixa eu ver o nome dela, esqueci, deixa eu lembrar aqui, que eu gosto muito dessa mulher, falar dela. Hipátia de Alexandria. Se eu não me engano, é Hipátia de Alexandria. Ela tem uma história fenomenal. Ela é uma mulher do século IV que rompeu padrões. Só que a gente carrega essa dor no nosso inconsciente coletivo. Qual é a dor? A dor dessa mulher é que ela rompeu esse padrão. Só que quando ela rompeu esse padrão, eu quero ser diferente aqui, né? Porque o meu pai, o pai dela, né, era estudioso, era um matemático, ensinou para a filha. Então ela era muito inteligente. E toda a inteligência dela é utilizada até hoje, só que não se pode divulgar. Toda, às vezes, uma estrutura astrológica é Hipátia.
Só que não se pode falar, porque antigamente, como se vai dizer que uma mulher era tão inteligente mais do que os homens? Não se pode falar. Então, a Hipátia, ela era até chamada pelos reis da época, que chamavam ela para dizer ali, né, perguntar, fazer para ela perguntas, o que, que ela achava. Ela era muito. Só que naquele tempo, mulher era só para casar e ter filhos, cuidar do lar. E ela falava, não quero. E o pai dela deixava, né? Tudo bem. Ela foi apedrejada. Sabe quando? 8 de março. Será que é, vamos dizer assim, será que é do nada que existe 8 de março, o Dia Internacional da Mulher? E Paty, ela foi apedrejada por quê? Porque ela queria ser diferente, porque ela não quis abaixar para o tempo da época. E sabe quem apedrejou a Hipátia? Aquelas pessoas da igreja, os fiéis, porque Deus, sempre colocando Deus justificando na ação do homem para o mal. Não, porque Deus quer sim. Não, porque essa mulher é como se ela fosse o diabo. Porque ela é mais inteligente. Porque ela sabia coisas que homens não sabiam. Porque ela enfrentou pessoas, ela foi morta. E a gente carrega isso no nosso inconsciente de que, nossa, se eu fizer algo, as mulheres não se chamam, Michelle, mas eu não sei disso. Gente, a gente carrega isso no nosso inconsciente coletivo. Isso já dizia Jung, o inconsciente coletivo. Ele também influencia as suas escolhas. Aí as mulheres, elas têm esse medo de como que eu vou ser diferente? E se eu for julgada? E se eu for, né, apedrejada? Antigamente a gente era. Mulheres tiveram que diminuir o seu dom. Mulheres tinham fortemente dom da intuição. E por que que a gente se perdeu ao longo do tempo? Porque a sociedade sabe o poder que a mulher tem. Só que quando ela desperta, ela para de ser a geradora, ela para de ser a mantedora de um sistema econômico. Porque a liberdade, sabe qual é a verdadeira liberdade, minhas amadas? É a liberdade de pensar. Quando você sai da Matrix. A Matrix aqui, vamos dizer assim, que é todo um pensamento coletivo que diz aquilo que você tem que agir, porque você parece um robozinho. Todo mundo fala, todo mundo faz, todo mundo de mulher age assim. E daí se eu, claro, porque daí se você sair, vem esse medo que já está no inconsciente coletivo, tá vendo? Se você sair fora deste padrão que eu, sociedade, coloquei para você, isso pior que acontece, né? Só que não existe apredejamento. O que, que existe hoje? Cancelamento no Instagram, bloqueio no Instagram. Tá vendo? Eu não vou falar mais com você. Mulheres criticam outras mulheres porque elas saem de um padrão. Elas dizem assim, ó, eu não quero, eu desperto. Isso incomoda outras mulheres. Incomoda. Porque elas passam a viver assim, ó. A sociedade diz que é assim, ó, o certo, então eu vou viver assim, eu vou cuidar de todo mundo, eu vou manter a família, eu não posso falhar, eu vou viver nesse. Isso torna inconscientemente pessoas, né, intelecto burro. E o que que eles não querem? Pessoas que abram a mente, expandam e se tornem questionadora. E é isso que a Clarissa fala. Eu vou ler aqui um trecho que a Clarissa traz para você. Medo, depressão, fragilidade, está tudo aqui, ó, no último capítulo. Bloqueio, falta de criatividade são sintomas cada vez mais frequentes entre mulheres modernas. Essa nossa geração hoje, tá? Assoberbadas com acúmulos de funções na família, profissional. Esse problema, no entanto, não é recente, acredita a psicóloga junguiana Clarissa Pinkolas. Ele veio junto com o desenvolvimento de uma cultura, sociedade, tá? Que transformou a mulher numa espécie de animal doméstico. Fechou a sua visão, fechou a nossa visão. E o que que a Clarissa, o que que a Lúcia Helena quer? Que você busque uma felicidade que não está nos livros, que não está em papéis, que está quando você busca o ser dentro de você. Quando você busca
os seus verdadeiros valores, não valores que uma sociedade diz para você como se viver, mas os seus valores. Não papéis que uma sociedade quer que você viva, não um papel que o seu pai, a sua mãe quer que você viva. A Lucelena e a Clarissa, ela nos convida a nos posicionar diante da vida, porque essa é a verdadeira felicidade. E a sociedade sabe que você está aprisionada dentro de uma ilusão que eles criaram para você, dentro de uma identidade que é falsa para você. Por isso que mulheres se sentem tão infelizes, porque elas estão vivendo uma estrutura que ela sabe que não é mais para ela. E a Lucelena, ela fala assim: você tem que lembrar que a felicidade não é nada no externo, em papéis. Ela está quando você busca a sua identidade feminina, a sua alma, a sua essência, a sua consciência, o seu propósito, a sua autenticidade interior. Isso é o grande medo dessa sociedade. Quando mulheres entenderem que o poder da intuição sempre esteve com a gente, só que a gente se perdeu por medo de não sentir isso. Michelle, eu não tenho, eu não consigo sentir. Mulheres perderam. Quando eu faço assim, sente o corpo, eu não consigo sentir. É para comer, é para beber. O que é o campo, Michelle? Eu não sei. O que é esse raio aí? Porque a gente parou de sentir. A gente foi doutrinada a fazer. Eu tenho que fazer, eu tenho que ser, eu tenho que ser, eu tenho que ser o sucesso, eu tenho que fazer, 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 fazer. Eu tenho que ser produtiva, porque foi isso que a sociedade nos ensinou. Só que não é isso a alma feminina. E quando a mulher desperta para isso e compreende isso, ela rompe e deixa de viver para o externo e aprende a viver com base nos seus verdadeiros valores, naquilo que ela acredita, na sua verdadeira felicidade. Isso não tem dinheiro que pague. Só que eu sei que isso incomoda muita gente. Mulheres despertas. A Clarissa também diz sobre isso, né? Ela diz ali, mulheres domesticadas, porque a gente vem sendo domesticada ano após ano após geração, geração após geração. E a gente pensa que isso é liberdade, mas não é. A gente pensa que isso é felicidade, mas não é. O externo nunca vai preencher o interno. A Lucelena convida você a olhar para a sua verdadeira identidade, construir um novo ser que existe dentro de você, sem bases em papéis que a sociedade quer que você estabeleça e você diz assim, não, isso é o certo, não, isso é o errado, não, isso daqui, porque a sociedade disse para você viver assim. E quando tira essa venda, opa, a história muda. A mulher entende que dentro dela existe a intuição, dentro dela existe também que ela pode descansar sem culpa, que ela pode ser feminina internamente, sem precisar do externo para se manter bela, porque a beleza não é de fora, minha amada, é dentro, porque estrutura interna mantém fora, o fora não mantém dentro. Por isso que observa grandes mulheres lindas. Eu já trabalhei com essas mulheres, elas no interno delas, elas se sentem feias, horríveis. Elas estão sempre na busca de uma perfeição que a sociedade coloca que não existe. Uma busca do corpo magro, uma busca de um rosto, não sei o que lá, alinhado, num peito, não sei o que, porque a sociedade quer que você seja assim. E a mulher faz isso, e quando ela faz, ela sente que não preencheu o interno dela. Quando ela entender a sua verdadeira natureza, aquilo que ela foi criada para ser, aquilo que você veio ser e experimentar aqui nessa realidade, aquilo que são, na verdade, seus dons por natureza, só que ainda você não despertou, por causa de todos esses medos que a sociedade coloca, por causa que você está alienada numa visão que a sociedade criou de sucesso, de felicidade, e você está buscando uma felicidade que não é real. Por isso que é tão difícil você buscar a felicidade que te colocaram, porque a sua felicidade, ela não te cobra nada. Só que a gente fica se esforçando para buscar algo fora, mas esse algo
sempre foi junto com você, tá aqui dentro, só que você nunca descobriu. Eu convido você a ir lá no meu canal, eu sou Michele Dias, e já começar a sua jornada interna. Busque pelos atendimentos, seja na constelação familiar, seja na sessão Emocentizar, seja na jornada da liberdade emocional, que é o processo, digamos ali, mais completo para olhar para toda essa estrutura e mudar a sua identidade.